Bom, meus amigos, nós vamos dar continuidade nesse semestre com a segunda aula do grande tema Religião Espírita. E o subtema é a Era do Espírito. Na verdade, é a proposição, é a proposta, é a expectativa para o que já está acontecendo, mas que vai se sedimentar nos próximos anos, né, no que está vindo aí pela frente. Nós não podíamos fugir ao tema da neurotecnologia. É um negócio meio complicado, né? Parece que é complicado, mas é complicado mesmo. É uma visão diferente. Nós sabemos, por exemplo, que ao longo da história da humanidade houve sempre uma dicotomia entre os interesses, entre as visões dos homens de ciência e os homens da religião. E essa dicotomia, ela foi, ao longo do tempo, diminuindo, ela foi sendo cortada, ela foi sendo superada, mas ela existe até hoje, né? A neurotecnologia é um exemplo de que ainda essa dicotomia é muito observada pelo lado da ciência, mas nós temos a grande esperança de que os neurotecnólogos, que é a nova geração de cientistas que está chegando, que veio, eles vieram com um propósito superficial de tentar seguir uma linha de ateísmo ou de pelo menos uma separação das coisas de Deus. Mas, no fundo, nas coisas mais lá dentro mesmo, nós vamos ver que eles estão trabalhando para ir ao encontro desses grandes ideais da humanidade. Eu queria começar colocando aqui uma frase de Albert Einstein. Albert Einstein, vocês sabem, ele é um dos grandes paradigmas da ciência, da física, não só do século passado, mas eu diria que ele não está dentro de uma concepção do tempo, ele está dentro de uma concepção de eternidade, né? Olha bem, ele diz que o ser humano é parte do todo, que nós chamamos de universo. É uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da consciência. Então ele vai tecendo considerações a respeito do que é o ser humano, como ele vê o ser humano, um homem que viveu da ciência, não é? Então ele termina lá dizendo que ninguém é capaz de alcançar completamente esse aspecto mais objetivo do que ele está definindo aqui. Agora, o esforço para alcançar essa realização é em si uma parte da libertação e um fundamento para a segurança interior. Muito embora o Einstein fosse um homem de ciência, mas nós não podemos esquecer em momento nenhum que ele teve uma formação dentro do judaísmo. Ele teve uma formação monoteísta e ele teve uma formação em que a religião fazia parte preponderante da vida familiar. Então, ele pode ter se distanciado daquela prática cotidiana da visão religiosa, mas dentro essa cultura ficou dentro, né, da herança, da condição espiritual dele, né? Então, frases como essa, por exemplo, que aí está, é muito típico de a gente perceber que nós não estamos ouvindo um ateu, nós não estamos ouvindo um descrente, né? Ele vai para lá, vem para cá correndo, ele pensa nas palavras para que ele não sofra críticas, mas, no entanto, no fundo, ele está dizendo coisas que nós também sentimos, né? Foi o Einstein também que disse o seguinte, que ele tinha uma preocupação muito grande com o futuro, porque ele ia viver lá. Então, um cientista que desenvolveu e estabeleceu a teoria da relatividade, que foi o grande padrão para uma geração inteira de físicos, ele vai dizer que vai viver no futuro. O que ele está querendo dizer com isso? Tá? Então, há aí um quê do reencarnacionista nas palavras dele.
Francis Thompson foi um poeta inglês católico, profundamente católico. Mas, ao mesmo tempo, ele fazia parte daquele grupo de pessoas que tinham uma visão muito acima daqueles conceitos fundamentalistas que a religião, de vez em quando, estabelece para as pessoas. Então, ele disse isso, que por um poder imortal, Deus, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Muitos não perceberam a inspiração dessa frase. Inclusive dizendo tocar uma flor sem incomodar uma estrela, perdendo, evidentemente, um conceito que hoje nós estamos muito ligados, que é a questão das conexões, né? No universo nós estamos conectados. Bem depois dele, em 64, um físico irlandês chamado John Stuart Bell, ele propôs um teorema cuja confirmação ocorreu em 1972 nos laboratórios da Bell, nos Estados Unidos. Por coincidência, é o laboratório da Bell, mas o sobrenome dele não tinha nada a ver com o laboratório. A comprovação da teoria de Bell afirma que, se uma molécula for dividida de tal forma que os elétrons se separem e depois o spin, eu vou explicar já o que é o spin, de um elétron for alterado, os spins dos outros elétrons que originalmente estavam unidos a ele vão corresponder-se imediatamente, não importa a que distância esteja um do outro. Vamos ver o que é esse spin que ele está falando aí. A ideia do elétron é que ele tem um movimento, ele gira. Esse movimento que o elétron tem, devido às cargas elétricas que ele tem, geram um campo magnético. Esse campo magnético, o conjunto desses campos magnéticos é que formam a estrutura, o equilíbrio molecular. Então, quando ele está dizendo, quando um elétron é separado do outro, os que estão separados, eles continuam com aquele movimento, com aquele spin, é uma palavra em inglês, que significa girar. Tem até aqui, tem aqui uma representação, mais ou menos, de como são esses elétrons e o movimento que eles fazem. Muito bem. Eles foram separados por processos, que não é o caso da gente explicar ou discutir agora como é feito esse processo de separação eletrônica, mas ele é separado. Quando ele é separado, se por acaso for feita uma alteração qualquer nesse movimento de um dos elétrons que foram separados, todos os outros, embora não estejam mais juntos, participando da mesma estrutura molecular, todos eles também vão sofrer uma alteração no seu movimento. Então, essa confirmação, isso que foi cientificamente comprovado em 1972, veio dar um cunho científico, um cunho mais da ciência para aquilo que o Francis Thompson disse quando ele falou que não se podia mexer numa flor sem incomodar uma estrela. Porque todos eles fazem parte da mesma estrutura, né? Então, o teorema de Bell veio confirmar uma conexão entre todos e tudo no mundo. Qual é a lição que nós podemos tirar imediatamente disso? Somos muito mais responsáveis do que achamos por nossos pensamentos e palavras. Aquilo que nós pensamos, o nosso pensamento é muito... A gente já ouve falar isso, não sabe como, nem sabe explicar direito por quê, mas nós sempre ouvimos falar coisas do tipo que o pensamento tem força. A força do pensamento. Essa força do pensamento está exatamente correlacionada com todo este processo de conexão. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos, porque se pensamos mal, nós vamos nos conectar com aqueles que têm uma forma de pensar ou de agir igual à nossa. Eu trouxe aí, só para ilustração, os mais antigos, ou então os apaixonados por cinema, vão reconhecer aí o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né?
Essa figura aí mostra o Charlie Chaplin enfiado numa engrenagem. É uma sátira que foi feita no ano de 1936, mostrando uma época em que a tecnologia estava explodindo. Então, a sátira que foi feita é por quê? Porque a tecnologia, já naquela época, e até antes, já na Revolução Industrial na Inglaterra, ela tinha uma visão extremamente voltada para a superfície terrestre. Ela não tinha uma visão, era a ambição, os negócios, era a facilidade das empresas prosperarem. Não havia ali, o homem estava numa visão, num processo secundário. Então, Chaplin fez exatamente essa sátira no filme Tempos Modernos. Então, eu coloquei aí só para nós sentirmos como já naquele tempo essas coisas eram ironizadas, né? E se esperava que fossem olhadas por um prisma diferente, né? Isso também é uma coisa, essa figura que está aí também é uma coisa que nos faz pensar com relação à neurotecnologia. Nós estamos vendo ali, né, os homens primitivos, depois vem aqui o Homo sapiens sapiens, e o que vem depois disso? Existem, agora nem tanto, mas ainda tem muita gente, inclusive um dos pioneiros nisso, que foi Francis Crick, um cientista britânico. Eles consideram, eles estudam a questão da inteligência artificial de forma que se possam produzir robôs cada vez mais inteligentes e propícios a substituírem o homem. Então, essa figura aí é também uma sátira de um artigo que foi publicado, onde está se falando, e depois desse Homo sapiens, o que vem? O que vai ser? Serão os robôs? Nós desapareceremos? Aí nós vamos lá atrás, né, naquele famoso romance Eu, Robô, em que havia toda uma sociedade que estava sendo conduzida, contornada por uma legião de robôs. Nós também, no nosso processo civilizatório, para a gente poder chegar lá na questão da neurotecnologia, o mundo até hoje passou por 5 grandes ondas tecnológicas, o mundo moderno, né? Por 5 grandes ondas tecnológicas. Se nós fôssemos colocar isso em termos de humanidade, nós iríamos ter que chegar lá na roda, no fogo e por aí afora. Mas nós vamos começar na Revolução Industrial. Quando a gente fala onda, foi uma imagem criada por Alvin Toffler, que escreveu um livro, A Terceira Onda. Essa ideia das ondas é porque as conquistas, a tecnologia e suas conquistas, elas vão ocorrendo de tempos em tempos e de uma forma sucessiva. Então, parecem ondas. Por esse motivo, esta palavra ficou consagrada e assim nós vamos também falar. Vamos partir da Revolução Industrial, que foi a primeira grande onda dos tempos modernos. A Revolução Industrial permitiu que as indústrias, as fábricas, o processo comercial, todo ele fosse sendo desenvolvido, fosse expandido de forma que se chegasse às máquinas a vapor, ao trabalho com o carbono se transformando em elemento industrial, os metais e as estradas de ferro. Foi a grande sequência, foi a segunda onda como consequência da Revolução Industrial. Essa segunda onda permitiu que se desenvolvesse a mecânica pesada e a aciaria nas grandes usinas de aço, trazendo a questão de aços finos, a questão de um burilamento maior no trabalho industrial. A outra onda foi, então, a onda do automóvel, né? Nós vamos encontrar as famosas técnicas desenvolvidas tanto na França quanto nos Estados Unidos por Henry Ford, no processo industrial de produção em série de carros, né? Então vieram lá os automóveis e, para poder
os automóveis se desenvolverem, caminharem, andarem e ter um processo de caminhamento, veio o petróleo. Foram obrigados a desenvolver a produção do petróleo para poder alimentar os carros do seu desenvolvimento. E a indústria de massa. Com isso, não foram só a indústria de automóvel, mas uma indústria de massa em tudo, construção civil, tudo isso foi se desenvolvendo, essas ondas foram cada uma empurrando a outra, né? E, finalmente, veio a quinta onda, que eles estão aqui nesse gráfico, a quinta revolução tecnológica, né, nos últimos 240 anos. Então, vieram... esse numérique, a melhor tradução para o português que se pode dar seria os números digitais, seria a revolução digital. Como consequência disso, temos ainda hoje aqui esses telefones espetaculares que fazem maravilhas, inclusive se consegue comunicar com eles, né? Então, esse numérique seria a revolução digital e as telecomunicações. Se nós formos usar de um realismo maior, nós já estamos até fora um pouco dessa quinta onda aqui. Porque as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande que não dá muito tempo de se poder estabelecer limites e fronteiras para essas diferentes situações, né? Vamos ver, então, vamos entrar propriamente na questão da neurotecnologia, o que ela nos traz. Ainda não existe, ainda embrionário que é esse processo, ainda não existe uma definição que efetivamente reflita isso, mas alguns eminentes cientistas e tecnólogos americanos, europeus, eles conseguiram desenvolver alguma coisa que mostra o que a gente acha que seja efetivamente, o que ela faz, o que é, afinal, essa neurotecnologia. Então, a falta de uma definição oficial que pareça completa, né, nós podemos, para começar, entender que temos que incluir o sistema nervoso central. Neuro, o nome já começa. O que é isso, gente do céu? O que está acontecendo, pura e simplesmente, é que toda a gama de conhecimentos científicos está sendo voltado para quê? Para o cérebro. A ciência em si, do ponto de vista biológico, já criou uma porção, já conhece em muitos detalhes todo o funcionamento, o metabolismo do corpo humano. O grande mistério é o cérebro. Mas acontece que aí entra o grande choque com a questão religiosa, é porque os cientistas, eles não admitem que o controle biológico se faça através da vontade e do pensamento do espírito e através da vontade e do juízo de Deus. Eles não reconhecem Deus e não reconhecem a alma. Então, de todas as formas, eles querem mostrar que existe um mecanismo biológico que faz com que nós sejamos o que somos, pensemos o que pensamos e ajamos como agimos. Então, quando eles falam que tem que ter o sistema nervoso central com especial destaque para o cérebro, não se pode partir do princípio que é limitado ao ser humano. Tanto que algumas das mais interessantes investigações foram em continuarão a ser realizadas em ratos, né? Então, eles estão efetivamente tentando, através da neurotecnologia, mostrar que prescindimos da alma. O conceito de alma deve ser cada vez mais derrubado, porque não existe. O cientista, ele parte da ideia de que aquilo que não pode ser comprovado, aquilo que não é mostrado para ele como uma evidência, não existe. É especulação.
Assim, nós podemos definir a neurotecnologia como uma ciência que permite realizar um controle ativo e proativo da atividade do sistema nervoso central, em especial do cérebro, e que permite a sua estimulação controlada ou a recepção de informações com o objetivo de lidar com patologias, interagir com objetos externos ou aumento das capacidades naturais. Ele não fala além disso. Ele chega no cérebro e para. Então, todo o processo ele é trabalhado em volta desta ideia. Eu tenho a impressão que muitos de vocês já ouviram falar no professor Miguel Nicoleles. Ele está desenvolvendo um trabalho de neurotecnologia, ele está desenvolvendo um trabalho muito grande aqui no norte, né? Se não me engano é no Rio Grande do Norte, em Natal. E ele tem também na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele tem lá laboratórios. Mas aí é que está a questão. O professor Nicoleles, embora ele tenha se declarado, e tem inclusive um livro que ele escreveu sobre isso, muito interessante, um livro dessa grossura, é preciso lê-lo com muito cuidado, com muita disposição de estudar. Mas ele se declara ateu, ele não observa um processo de religião nele. Mas olha a visão que ele tem, ele pensa da seguinte forma: se eu estudei, se eu tenho o conhecimento, se eu comprovei aquilo que eu estou estudando, então eu tenho que fazer disso uma coisa para o bem dos outros. Se ele não acredita em Deus, isso que ele está fazendo é uma coisa tão importante, porque certamente ele não há de esperar recompensa divina com relação ao que ele está fazendo. Ele não sabe, mas ele vai ter. Um dia ele vai ter, e aí ele vai perceber isso. Ele, então, está desenvolvendo um trabalho muito interessante, um trabalho muito bom, que é voltado para ajudar as pessoas, por exemplo, com próteses eletrônicas que permitam deslocamento, que permitam elas andarem com ajuda, com apoio de aparelhos, que chega até a ponto dele poder desenvolver alguma coisa que facilite a visão. Enfim, ele está fazendo um trabalho de neurotecnologia que ele não está procurando no corpo humano se tem ou não tem Deus ali dentro, se tem ou se não tem alma ali dentro. O que ele está querendo fazer é ajudar as pessoas, através da ciência, a serem pessoas que se encaixem numa vida normal. Ele fez essa missão, né, esse trabalho sobre a neurotecnologia, que eu achei muito interessante. Ele diz que a neurotecnologia ela tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento organizacional sustentável a partir da gestão baseada em evidências. Então, se ele não tem uma evidência da alma, uma evidência de Deus, ele está se baseando na evidência que ele consegue entender e alcançar. Apoiar a disseminação de uma concepção mais ampla de gestão que considera a interação entre a cognição, que é o conhecimento, a emoção e o comportamento. Olha assim, ele pega as três coisas, onde ele quer, afinal de contas, fazer uma limonada desse limão. Facilitar a expressão de decisões comprometidas e autonomamente escolhidas por executivos e empreendedores. Então, o que ele está fazendo? O conhecimento que ele tem, as coisas que ele sabe, aquilo que ele consegue, então ele quer fazer disso uma coisa viável através de um processo de escolhas de executivos. Então ele está encaixando a indústria, ele está encaixando a parte financeira para poder viabilizar essas coisas. Que, aliás, não tem outro jeito, né? A tecnologia vai permitir que Stephen Hawking continue a se comunicar, ajuda a entender o enigma da consciência e abre o caminho para a prevenção e a cura das doenças mentais. Eu trouxe o Stephen Hawking aqui por uma razão muito simples. Ele fez um contato com um outro grande físico, jovem, 37 anos, que nasceu na Áustria, foi naturalizado canadense e hoje vive nos Estados Unidos. Eu estou me referindo a este moço aqui, ó. O nome dele é Philip Lowe.
ele conseguiu desenvolver um aparelho que esse aparelho ele já está fazendo esses testes lá em Cambridge, na Inglaterra, com o Stephen Hawking. Esse aparelho chama iBrain, brain de cérebro. Então, o Philip Lowe, ele está dando um jeito, através do conhecimento e da neurotecnologia, de conseguir captar, através de eletrodos, as formas, os diversos impulsos do que o Stephen Hawking está querendo fazer, e através então disso ele faz a captação e ele vai permitir que o que hoje o Stephen Hawking praticamente só consegue transmitir ou fazer através do movimento dos olhos e de alguma coisa, um pouco ainda de um dedo só da mão, ele vai poder fazer isso de uma maneira bem mais rápida, bem mais objetiva, porque ele vai estar podendo transmitir o seu pensamento através desse aparelho iBrain. A possibilidade que Philip Lowe teve para poder construir este aparelho e bolar e fazer essas experiências, isso não é uma coisa ainda certa, eles estão fazendo testes ainda. Pode durar muito tempo. Mas isso foi tudo graças a esse cavaleiro aqui, ó, Francis Harry Compton Crick. Ele e mais James Watts, eles dois conseguiram, no ano de 1953, construir a estrutura do DNA. Então, por aqui, vocês podem ver o quão brilhante é esse cientista, é esse Francis Crick, como ele é melhor conhecido. E quando ele conseguiu montar toda aquela estrutura dos 4 aminoácidos, aqui na sua combinação, formam as características genéticas que vêm com o DNA, ele então disse assim, agora eu quero partir para uma outra coisa. Eu consegui entender como é que o ser humano se reproduz e como as características são colocadas. Agora eu quero entender como é que o ser humano pensa. Ele levou anos fazendo isso. Ele morreu de câncer, tentando encontrar o centro da consciência no cérebro do homem. Ele achava que na hora que ele conseguisse encontrar o centro da consciência no cérebro, ele teria conseguido encontrar todo o processo, inclusive do livre-arbítrio, numa glândula, ou num feixe de moléculas nervosas. Ele não conseguiu fazer isso, e nem conseguiria nunca, porque ficaria impossível, né? Mas esse cientista aqui, Philip Lowe, ele está trabalhando com o Stephen Hawking para que ele possa viabilizar o processo de comunicação através da expressão da vontade do cérebro, que o cérebro produza no trabalho que eles estão esperando fazer, né? Essa questão do Crick em querer encontrar a sede da consciência que ele estava desenvolvendo nos seus estudos, gerou também perguntas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Muito bem, e o livre-arbítrio? Como é que você vai conseguir definir que o livre-arbítrio está definido através de um feixe de nervos? Ou está concentrado num bolo de células nervosas, ou numa glândula, ou no córtex, ou em qualquer outro lugar. Então, os processos de seleção profissional, a privacidade, o aperfeiçoamento cerebral, são questões importantes para muitos críticos, porém, são apenas temas laterais. Eles olham isso como uma coisa que está do lado, não está no eixo central. Agora, as questões que atingem o próprio cerne do que significa ser humano, ou seja, como é que eu me identifico como ser humano? O que é que tem, qual é a química que tem dentro do meu cérebro que estabelece questões de que eu seja um ser humano? Então, e questões
que, na sua essência, me falam que eu posso fazer escolhas. É o meu livre-arbítrio. Como é que eu, como produto da evolução, abstraindo a alma, abstraindo Deus, eu sou um produto da evolução, sou o Homo sapiens sapiens, como é que eu posso estabelecer o que é melhor para mim através do critério do livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, ele é o resultado de escolhas, mas de escolhas que são também resultado de um aprendizado. Eu não escolho ser bom ou mal por diletantismo. Eu escolho ser bom ou mal por reconhecer valores morais que eu conquistei, que a humanidade conquistou, que a sociedade estimula. Isso não está nas células. Então, esse é o grande problema. Porque ele diz aqui, pelo menos a qualidade decisiva para essa definição é o conceito do livre-arbítrio. E alguns filósofos consideram o livre-arbítrio como uma ilusão. Serve apenas para nos ajudar a dizer assim, foi mal ou foi bem. Essa ideia não combina com o conceito de que as decisões mentais são pura consequência de interações eletroquímicas no cérebro. As decisões mentais não são mesmo. Né? Também não combina com outro argumento separado, mas paralelo, segundo o qual as escolhas morais corretas são resultado de uma espécie de programa biológico de tomada de decisões formada pela evolução. Olha que coisa complicada. Eles, como não tem como justificar a evolução espiritual, porque não conseguem justificar o espírito, e muito menos a reencarnação, e muito menos a lei do progresso, então eles dão uma explicação seguinte: o homem evoluiu através de um processo natural de evolução, e este processo natural de evolução deu a ele determinadas condições pela percepção de que ele pode fazer escolhas. Agora, vocês imaginam esse critério se nós não temos reencarnação? Então, cada um de nós, quando nasce, tem só aquela oportunidade de vida, e dentro dessa oportunidade de vida, um aprendizado que pode levar o quê? 70 anos, 80 anos, 100 anos. E depois? E o que resolveu? O que adiantou? E se esses 80, 70 ou 100 anos foram mal vividos, foram mal aproveitados? Então eu não pude fazer escolhas. Eu pude entrar dentro de um determinismo que me empurrou para aquilo. Sejam quais forem os mistérios filosóficos, já há casos em que a neurotecnologia pode ter um efeito prático no desenvolvimento moral humano. Isso pode ser mesmo. Hoje em dia, nós temos fármacos que nos ajudam a controlar a ansiedade, que nos ajudam a controlar determinadas sensações de depressão, coisas assim, que ajudam, os fármacos ajudam mesmo a fazer isso. Por quê? Porque existe, sem dúvida nenhuma, uma profunda interação entre o espírito e a matéria. Mas isso não quer dizer que não tem o espírito. A matéria por si só não faria isso. Olha bem a visão que os neurotecnólogos eles têm dos seus estudos e pesquisas. Ou eles tendem para a pesquisa da cura de doenças, distúrbios mentais, comportamentais, como é o caso do Nicoleles. Ou então eles tendem para estudos e pesquisas da mente, tentando encontrar os pontos onde estão a consciência, o espírito, a vontade, o livre-arbítrio e as emoções. Aí é uma coisa que fica um pouco mais complicado, porque eles estão já entrando na seara, naquela área cinzenta do espírito que eles não admitem. Então eles ficam rodando como se aquilo fosse um moto perpétuo, que não encontra fim. Ou então eles fazem as duas coisas. Vocês não pensam, o Nicoleles ele está preocupado em neurotecnologia que possa permitir
ajuda a toda sorte de problemas, dificuldades físicas que o ser humano tenha. Mas vocês não tenham a dúvida de que lá no fundo ele espera, no meio desse negócio, encontrar o centro da consciência no cérebro que não seja o espírito. Vê-se assim que os que refletem sobre as questões relativas ao livre-arbítrio, a alma e a natureza humana, estão vendo os termos desse debate se alterarem pela moderna ciência do cérebro. O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que por mais que teimem, por mais que reajam, vai ter que chegar uma hora em que, através das ondas reencarnatórias, cientistas que já passaram por esse mundo, foram para o mundo espiritual, sofreram uma reciclagem por lá e estão voltando dentro de um ambiente bem mais propício em termos de alcance científico, em termos de recursos tecnológicos. Então, eles vão poder, através deste processo, melhorarem a questão do intercâmbio e da aproximação. Porque ciência e religião são coisas que não são distintas. O que acontece é apenas que eles ainda não se encontraram, não se conhecem direito ainda. Mas vai chegar a hora em que todo esse esforço vai conseguir ter um denominador comum. Eu cito aqui o Francis Fukuyama. Ele tem um livro recente, inclusive, que ele faz um trabalho de análise da alma humana. Então, ele diz assim, a alma humana ou seu equivalente fisiológico. Ou seja, ou o homem tem alma, ou o homem tem um feixe nervoso dentro do cérebro que substitui a alma. Então, ele é daquele tipo que está em cima do muro, né? Descartes, por exemplo, ele acreditava ter encontrado o ponto exato no cérebro onde o corpo e a alma se encontram. Então, Descartes admitia a alma. A formação dele já permitia que isso acontecesse. E ele, então, achava que existia um ponto no corpo humano onde os dois se encontravam. E olha só onde é que ele achava que era? Glândula pineal. Da onde Descartes, com os recursos da época em que ele viveu, da onde ele podia achar ou deduzir ou encontrar a ideia de que a glândula pineal fosse o encontro desses dois. Na verdade, a glândula pineal tem outras funções, mas na época, quando ele disse isso, aquilo foi uma sacada lá das noures, não pode ter sido de outro lugar, daquela faixa magnética do conhecimento que está girando aí pelo universo. Olha o que a ciência de hoje diz, alguns cientistas, eles falam que hoje isso parece improvável, isso da glândula pineal, pois os tumores pineais não causam as mudanças que se esperaria encontrar associadas às distorções da alma. Então, veja bem, se a glândula pineal tem um tumor, então a alma também tem que ter uma distorção. Isso não é necessariamente verdadeiro. É a mesma coisa. Descobrimos, os astrônomos perceberam que tem um exoplaneta que está girando numa órbita e ele tem uma semelhança muito grande com a Terra, mas lá não deve haver vida porque não foi identificado água. Então, nós achamos dentro do nosso egocentrismo que a água seja o padrão universal de vida. E pode não ser. Então, a mesma coisa aqui. Agora, essas pesquisas com relação à pineal, natureza humana e por aí, estão sendo feitas há anos, com sólidos e confiáveis resultados, pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico e cientista da USP, e pelo Dr. Jorge Andréa, psiquiatra e pesquisador dos meandros da mente. Se vocês olharem o último livro dele aí, vocês vão ver que ele está falando sobre um processo biológico interessantíssimo. E a história bibliográfica dele fala sobre isso também. Então nós temos dois exemplos
né, bem significativos dessa geração de cientistas, de homens de ciência, que estão chegando com uma carga diferente, com uma visão nova, com uma possibilidade maior. Né? Olha lá o Crick outra vez. Isso aí, quando nós falamos dessa questão das posturas, né, nós estamos falando de um problema de consciência, porque o que está escrito agora nesse slide aqui foram coisas que eu já comentei agora há pouco com relação ao Crick. Né? Ele considerava a existência humana um mistério e ele queria desvendar esse mistério. Mas é a mesma coisa que nós queremos desvendar um mistério que está a 50 metros de profundidade e escavarmos só até 10 metros. Então, essas dificuldades, elas sempre vão acontecer. Olha lá. Ele inclusive, criou uma ciência nova, a neurociência molecular. Então, meus amigos, vejam bem uma coisa. Esses homens vêm, não acreditam em Deus, não acreditam na alma, não faz coisa nenhuma. Então, a troca de que eles estão fazendo aí alguma coisa? Não se iludam. Todo esse trabalho científico que ele é feito, ele vai servir de base para as próximas gerações de cientistas. Ele vai servir de base para novas fronteiras do conhecimento. Nenhum trabalho é perdido, então nós vamos nos lembrar da lei da conservação da massa de Lavoisier, que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ele criou esta ciência aqui, neurociência molecular. Esta neurociência molecular é que está dando subsídios para o Philip Lowe desenvolver aquele aparelho iBrain que vai conseguir interpretar o pensamento de Stephen Hawking. O Crick não chegou ao ponto de descobrir ao ponto da consciência no cérebro humano. Mas ele desenvolveu conhecimentos e práticas que estão permitindo a um outro cientista encontrar um caminho para poder interpretar o que o cérebro está emitindo. Então tem aqui uma nota que eu fiz, onde eu digo assim, que provavelmente é Crick, já liberto das amarras que a condição de encarnado lhe impôs, possa vislumbrar a espantosa relação entre a transmissão genética realizada através do DNA e as múltiplas experiências que a reencarnação proporciona ao espírito imortal, sede da razão, do livre-arbítrio e da evolução. Certamente hoje, ele já desencarnou há alguns anos, então certamente hoje ele tem uma visão como um espírito preparado que ele deve ter uma visão bem mais ampla sobre a questão que ele se recusava a admitir. A obsessão dele era encontrar a sede da consciência. Agora, hoje, em espírito, a sede da consciência deve estar bem clara para Crick, quando, ao observar o vasto conjunto de células nervosas, ao qual ele atribuiu os mais caros atributos humanos, transformar-se por efeito da morte física em pó. Então, quando ele dizia que a consciência, o espírito humano, a vontade, o livre-arbítrio, estava tudo isso num feixe nervoso, hoje, em espírito, ele deve estar vendo que tudo isso, com a morte física, desaparece. Então, nesse caso, dentro mesmo da teoria evolucionista, que ele tanto admitiu como sendo consequência do livre-arbítrio e das construções cerebrais, então, na verdade, o evolucionismo também não serve para nada, porque uma vez que o corpo desaparece, desaparece tudo. Então, todo aquele esforço foi inútil. Agora, ele deve estar vendo hoje em dia as coisas por um prisma bem diferente. Há poucos meses de sucumbir ao câncer, o Crick pôs-se a investigar o claustrum, que é uma estrutura cerebral sem função específica, mas ele achava que ali estava a sede de tudo. Infelizmente, ele se foi e não conseguiu desenvolver aquela ideia que ele tinha com relação a esse claustrum. A grande esperança é que o atual paradigma da ciência seja revisto. Isso através dessas ondas de novas
mentes inteligentes que estão vindo por aí. O paradigma religioso também precisa ser revisto irracionalmente. Quando nós falamos nessa questão de religião e ciência, a gente costuma dizer, não, a ciência não aceita Deus, não aceita a alma, e eles estão errados. Mas nós temos também que fazer uma revisão bastante profunda e sincera do paradigma religioso. Quando nós falamos em Era do Espírito, nós falamos de uma ciência mais arejada, mais hermética e descrente. Mas também falamos de uma religião do futuro, menos fanatizada, menos preconceituosa, mais aberta ao diálogo, à tolerância, mais generosa e altruísta, inspirada em um Deus soberanamente justo, com leis naturais e perfeitas, e, sobretudo, uma religião inspirada no amor ao próximo. Então, os dois lados têm que trabalhar. Os dois lados têm que fazer uma autoanálise profunda a respeito do seu papel na sociedade, né? Mas o que é religião? Lá vamos nós definir o que é religião. Nós vamos precisar de um seminário aqui, de uma semana, para tentarmos concluir, afinal de contas, o que é a religião. A religião é uma ligação nossa com Deus. A religião é uma relação nossa com aquilo que o nosso crescimento espiritual permite encontrar e chegar. Por isso, nós não podemos menosprezar aquelas que estão ainda fazendo parte de um animismo muito grande. Eu tenho que respeitar a religião, por exemplo, dos índios e dos silvícolas, dos aborígenes, porque eles estão vivendo dentro da elevação espiritual que eles têm, aquele processo que lhes permite falar com Deus. Deus aceita o diálogo com qualquer um, com todos. Então, a religião é, acima de tudo, uma coisa muito subjetiva e, ao mesmo tempo, objetiva. E, ao mesmo tempo, relacionada com todos. Nós, por exemplo, aqui é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, é de se supor que todos nós tenhamos uma visão do Espiritismo como rumo, como meta das nossas expectativas. Mas isso não quer dizer que nós estamos certos. Isso apenas quer dizer que nós temos um processo, uma evolução espiritual que nos permite a conexão com os valores que a codificação espírita traz ou ensina. Só isso. Eu já ouvi muita gente chegar e dizer assim, eu não acredito, não tenho religião, eu acredito em Deus. Tudo bem, a religião, ela ajuda, dentro dessa evolução espiritual que cada um de nós tem, a religião ajuda ao paladar ético e moral da nossa vida. Mas se nós pudermos ter todas essas coisas sem a religião, só acreditando em Deus, tudo bem. A questão é como é que vai ser entendido isso do ponto de vista depois dos nossos acertos, né? Dentro desse processo da relação entre a ciência e a religião, nós vamos encontrar vários tipos de sentimentos, né? O agnóstico, por exemplo, é aquele que considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana. A palavra deriva do termo grego agnostos, que significa desconhecido. Ou seja, o agnóstico ele é assim. Ninguém conseguiu me provar ainda que Deus existe. Mas, se alguém me provar, eu passo a acreditar. Então, ele não tem as portas fechadas para os critérios e para os parâmetros da religião. Apenas por ele não ter sido mostrada a ele essa realidade religiosa, ele se reserva o direito de só acreditar se for provado. Então, esse termo agnóstico foi usado no século XIX pelo inglês Thomas Huxley, quando ele descreveu a dúvida a respeito de algumas crenças religiosas, né? Agora, o ateu não. O ateu é aquele, não adianta, eu não acredito e você vai perder seu tempo em me provar que Deus existe, que o espírito sobrevive à morte e essas coisas todas. Eu não acredito. Então, ele já fechou as portas.
Aí ele vai ter que passar por uma reciclagem, um aprendizado novo, né? Então, num sentido religioso, o agnóstico é aquele que não acredita na existência de Deus ou de um ser superior, porém não nega essa possibilidade por se encontrar num patamar racionalmente. Ele nega a existência de Deus pura e simplesmente porque ele não entende isso. Se ele passar a entender, ele aceita. Então, esse é o agnóstico. Agora, ele é diferente do ateu, que ele não tem crença, não acredita na existência de Deus ou qualquer outra entidade superior. Aí vem uma pergunta, essa pergunta é muito característica. Por que existe uma reação tão contundente por parte dos cientistas com relação à religião? Então, uma das condições que foram propostas para esta reação é porque os cientistas não conseguem enxergar a Deus ou provar a sua existência dentro de uma visão cartesiana. Ou seja, segundo a frase de Descartes, cogito ergo sum. Ou seja, eu penso, logo eu existo. Então, quando o cientista ele não consegue, tem que me provar. Se não provar, eu não acredito. Então, essa é uma das razões pelas quais ele tem um profundo desprezo pelas coisas da religião. A outra característica, a outra visão, né, é uma lembrança viva no processo reencarnatório. Essa questão me foi... Uma vez eu coloquei isso para um senhor, eu era ainda jovem, eu sou espírita de família, eu já nasci em lar espírita. Então, quando ainda rapaz, eu frequentava, conversava com muita gente que fazia palestras, estudava o espiritismo. E teve um senhor amigo do meu pai, para o qual eu perguntei exatamente isso. Porque eu havia tomado conhecimento através dos jornais de uma disputa muito grande com o negócio de briga de médicos e de ciências com a religião. Ele virou para mim e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Não sei se isso tem efetivamente algum lastro, mas pelo menos tem alguma lógica. Ele disse o seguinte: durante séculos, todos os homens de ciência que criaram alguma coisa, eles foram presos, torturados, queimados na fogueira, decapitados. Então, esse espírito do homem de ciência passou a correlacionar o sofrimento social que ele teve com a ideia de Deus e de religião. Então, nas encarnações sucessivas que ele veio com os mesmos propósitos de ciência, porém com as mesmas restrições com relação à religião. Porque a religião para ele, o Deus para ele sempre foi algo que era repressivo, algo que era torturador, algo que não representava aquilo que ele podia imaginar. Eles diziam assim, eles falam uma coisa e praticam outra. Então, essa lembrança viva no processo reencarnatório seria exatamente isso. O sentimento, né, que fica inerente dentro do espírito com relação ao processo repressivo que a religião representou para ele durante anos, séculos, né? Agora, serão todos os homens de ciência agnósticos ou ateus? Será possível que exista então uma separação muito grande, ciência para um lado, religião para o outro? Eu vou citar para vocês, por exemplo, o Francis Collins. Francis Collins foi o cientista americano que desenvolveu a estrutura do genoma, o mapa do genoma. Foi ele quem montou isso junto com a equipe dele. Francis Collins é protestante e acredita, ele é um cristão protestante, ele não é uma pessoa agnóstica nem ateu. Ele fez o trabalho dentro do meio científico americano, é respeitado e chama a questão do DNA, ele diz que essa é a linguagem de Deus. Então, ele é um cientista renomado, conhecido, respeitado, e que vê
na questão da transmissão genética realizada pelas cadeias do DNA como uma forma de Deus se expressar. É isso que eu estou dizendo. Tem gerações, isso uma vai contaminando a outra, que irão gradativamente percebendo que tem alguma coisa além disso. É o mesmo caso, eu já citei isso em uma aula anterior, de astrônomos, que ao abrirem aquela cúpula dos observatórios e olharem o universo, o céu se estendendo por tudo lá, e são pessoas, os astrônomos estudam mecânica celeste, conhecem toda aquela parte da estrutura da mecânica, da física espacial. Eles diziam assim: eu acredito que exista alguma coisa que controle isso, porque não é possível que o universo, os planetas, os sistemas, tudo funcionem dentro de uma engrenagem que não se explodam todos eles, não se esbarrem, não se destruam. Tem alguém comandando isso. Ou seja, o camarada é obrigado a entender ou a aceitar que existe alguma coisa fora da compreensão dele que controla aquilo. Para nós é uma coisa muito simples, é Deus. Ele fica procurando explicações para o que faz isso, tem alguém, tem alguma coisa, e aí começa a dúvida deles, né? E as religiões, como é que elas se situam dentro desse contexto onde as posições parecem inamovíveis, né? As mais tradicionais, elas têm uma tradição de muitos enfrentamentos e intolerância. Nós vamos encontrar, por exemplo, em 1859, quando Darwin escreveu A Origem das Espécies, o fundamentalismo religioso da época imediatamente interpretou uma coisa que ele não disse, mas interpretou quando eles disseram: o Darwin está dizendo que o homem descende do macaco. O orgulho, o egocentrismo, a vaidade social daquela época, de uma sociedade altamente voltada para os seus valores, não podia admitir como que eu posso ter descendido do macaco? Deus me criou, não é o macaco não tem alma. E por aí afora, quase que saiu uma revolução civil lá na Inglaterra por causa dessa história, e o Darwin passou aperto lá por causa disso. Então, tradicionalmente existem essas reações com relação às coisas que a ciência falava. Galileu Galilei, lá na Idade Média, ele foi obrigado a dizer que renegava tudo que ele dizia, que a Terra era o centro do sistema e que a Terra era imóvel. E, no entanto, tem até um livro de um autor húngaro muito bom, Soltársány. Esse livro chama-se Epuor se move. Ou seja, e no entanto se move. Ele negou, mas baixinho ele disse que se movia, né? Então, eu queria entrar no Espiritismo para mostrar como que o Espiritismo tem uma postura, uma posição diferente. Ele foi codificado numa época onde a tolerância já se fazia presente. Ele foi codificado numa época em que as coisas podiam ser melhor aceitas. E Kardec fez isso de uma maneira magistral. Kardec fez isso de uma maneira inteligente. Ele fez isso dentro das visões científicas, filosóficas e religiosas. Ele estabeleceu bases que não ficaram suscetíveis às críticas maiores, né? Olha lá, ele disse que o Espiritismo está longe de ter dito a última palavra. Então o Espiritismo não se fechou. O Espiritismo ficou aberto e todas as condições que viessem mostrar que havia qualquer coisa a ser melhorada, a ser adicionada, o Espiritismo adotaria e faria isso, desde que passasse pelo crivo da razão e fosse efetivamente considerado como um critério de evolução. O Livro dos Espíritos nos fala isso, nos ensina essas coisas, né? O Espiritismo, então, ele tem as suas posições definidas pelas instruções dos Espíritos. Agora, o essencial
é que os critérios de aceitação das coisas novas sejam produto do consenso, da universalidade do conhecimento e da análise racional do seu conteúdo. E as demais religiões, como é que elas se colocam? O Espiritismo se coloca assim. Agora, cada religião tem a sua maneira de ver, de sentir, de reagir. Mas eu posso garantir a vocês, todas elas são muito boas, todas elas estão voltadas para ajudar ética e moralmente o homem a se elevar a Deus, mas nenhuma delas tem a abertura tão grande que o Espiritismo tem com relação à questão da ciência. Hoje em dia, as religiões não têm como não se curvar para a ciência, para as realidades que a ciência traz. Mas elas reagem muito, muito a isso. A humanidade tem realizado progressos. Fazem entre si, reinam a caridade. Né? Já não é somente desenvolver a inteligência de que os homens necessitam. Olha bem, isso daí é porque a neurotecnologia, os cientistas, eles estão procurando desenvolver e encontrar a inteligência e elaborar trabalhos em cima dela. Agora, o que os homens necessitam, além disso, é de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexiste nele de egoísmo e orgulho. Nós temos uma preocupação muito grande em descobrir o centro espiritual dentro do corpo humano e nos esquecemos de que somos ainda egoístas, vaidosos, de que somos extremamente negativos, fazemos guerras. Tá? Então, o período que doravante vamos entrar na nova era do Espírito vai eliminar e vai esquecer e vai ficar fora de tudo isso. Né? Trata-se, portanto, de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. É tudo isso que nós temos, que precisamos. E estamos preparando isso para as gerações futuras. Né? Então, acima de tudo, está aí o nosso Mestre Jesus a nos dar a função de crescimento. Ele é o nosso paradigma, é o nosso grande paradigma. Em nome dele, nós cometemos muitas atrocidades. Em nome dele, nós alimentamos os nossos erros, tentando traduzi-los como verdades. Mas há de surgir a época em que o que ele nos ensinou, as coisas bem básicas que ele deixou serão evidentemente melhor entendidas dentro de uma visão fraterna e de uma visão despojada.